Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar com o módulo 7. Rococó. Vamos lá. Bem, eu tenho aqui vários temas. Portanto, é uma aula mais de cultura. Ok. Vamos começar por iluminismo. O que é que consiste no iluminismo? Iluminismo, iluminação, luz, não é? Coisa. Relação, não é? Vocês percebem? Eu sei que sim. Então, o que é o iluminismo? Esta questão de feixe-luz, não é? Há assim, uma certa luz nesta sociedade, dá-se o nome de iluminismo, parece que estão iluminados e iluminam-se pelo poder da razão, da técnica e do progresso. Portanto, mais da ciência. E isto faz sentido, tendo em conta que vimos num barroco, final de Renascimento. Portanto, há uma linha que vem desde o Renascimento, em que temos ali uns certos interesses pela ciência, voltados outra vez por uma influência da Grécia Antiga e da... Ok? Da Grécia Antiga, voltamos a esses ideais, puxamos esses ideais para o Renascimento e daí começa a existir uma evolução. Para voltarmos à ciência e sairmos um bocadinho do dogmatismo. Sabemos que não é total, mas é muita imagem que ainda hoje permanece nos conteúdos de História da Cultura e das Artes, que é um bocado a Idade das Trevas, da Idade Média, tudo muito fechado para a religião. Portanto, nós ao nos soltarmos disso e cada vez caminharmos mais para a ciência, chegamos a um ponto em que técnica e progresso. O que é que estes senhores do iluminismo acreditavam? Que o conhecimento era o único processo para o homem se libertar da servidão, portanto, uma forma de liberdade. O homem não era valorizado pelos títulos que possuía ou pelos cargos, mas sim pela sua inteligência ou razão. Ou seja, não interessa se tem, se é cavaleiro, se é rei. O que interessa é a inteligência e a razão. O que é que ele sabe? É uma pessoa inteligente, sabe, tem conhecimento. Ok, fixe. É um homem de valor. Agora, se essa pessoa chega-se a nós e eu mando porque eu sou diretora, estão a ver semelhanças, não estão? Isto nós pouco evoluímos. Não, estou a brincar, nós evoluímos, mas há coisas que ainda nos fazem pensar sobre o que acontece hoje. E por último, liberdade, igualdade e felicidade eram os direitos de todos os homens. E isto vai sempre bater à Revolução Francesa, que é neste módulo. Quem foi uma das figuras mais importantes para também os ideais democráticos e o desenvolvimento dos ideais para a Revolução Francesa? Jean-Jacques Rousseau, uma figura importantíssima. Quem já leu pelo menos a Teoria do Bom Selvagem, uma parte pelo menos, percebe perfeitamente que este homem era bom, era boa pessoa, e realmente era extremamente inteligente e tinha uma capacidade de simplificar, ao contrário, se calhar, de outras figuras como o Bertrand, o Bertrand ou outras figuras da filosofia. Jean-Jacques Rousseau até escreve de forma simples. E ele é defensor e iniciador das grandes ideais democráticos como nós os conhecemos. Já vamos ver aqui no último ponto. Primeira parte, este senhor acreditava na teoria do bom selvagem, e o que é que isto consiste na teoria do bom selvagem? Curto e grosso, pessoal. O homem nasce naturalmente bom, mas é a sociedade e os vícios da civilização que o corrompem. Se sair em exame, isto tem que escrever, ok? Não há frase mais simplificadora que o que é a teoria do bom selvagem. Selvagem no sentido, bom selvagem no momento em que ele nasce, ele é bom, mas a sociedade vai corrompê-lo. E os vícios da sociedade vão corrompê-lo e ele pode se tornar mau. Concordem ou não com isto e faça-vos ou não pensar nestas questões. Mas onde nós queremos chegar em relação às questões democráticas que ainda hoje vigoram é o contrato social, que é outra obra deste senhor, Jean-Jacques Rousseau, que consiste na transferência de poder da sociedade para o governante com a condição de que ele defenda os interesses dos governados.
Ou seja, nós hoje também votamos numa pessoa ou partido que achamos que vai defender os nossos valores, estamos a depositar a nossa confiança naquela pessoa para nos ir defender e ir representar. Pode ou depois não acontecer, mas a questão é que este tipo de sistema de confiança, de contrato que fazemos de depositar com o voto, nasce aqui neste período e é escrito e muito bem explicado na obra do Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau. Pessoal, isto foi no século XVIII. Por isso é que eu digo que nós ainda não... Mas pronto, mas estas são as coisas boas que ainda temos. Jean-Jacques Rousseau, as suas ideias com as de Voltaire, que está à esquerda, e Montesquieu, que está no meio, contribuíram para o eclodir da Revolução Francesa. Isto com mais umas pessoas, como Jean-Paul Marat, etc. Tá bem? Mas temos aqui as figuras principais. O que é que também daqui nasce muito interessante deste período do módulo 7, do período da Revolução Francesa, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É um documento legislativo e é o prefácio da primeira Constituição de França de 1791. Duas ideias bases, liberdade individual e igualdade, derivam os direitos à propriedade, à segurança e à resistência à opressão, porque isto antes não existia, está bem? Era muito feudalismo, portanto, os direitos à propriedade eram complicados, não é? Segurança era raro. Portanto, com esta carta, com esta declaração dos direitos, começam agora a fixar o que é que realmente são e daí também esta questão, desculpem voltar atrás, de liberdade e igualdade, e por fim a bandeira de França, liberdade e igualdade, fraternidade. Que isso vamos ver é nas bodas, essa questão é já abrangida. Vamos ver aqui. O outro tópico que eu vos trago foi um acontecimento que foi o terremoto de 1755. Eu sei que vamos andar um bocadinho para trás e para a frente nos países, mas eclode em 1755, acontece. Destrói Lisboa, dia de Todos os Santos, muitas velas e velinhas acesas, isso contribuiu para muitos incêndios. Como se não chegasse, temos um maremoto que entra por Lisboa dentro e destrói tudo, e as pessoas, como não percebiam, e ainda hoje muitas pessoas não percebem que o recuar da água nunca é bom sinal, para sobreviverem e fugirem dos incêndios foram para junto do mar, não é? Para junto do rio. Portanto, levaram depois com o maremoto, que é esta imagem aqui que temos a passar. O Smithsonian tem este vídeo de reconstrução muito interessante. Ora, aí está. Portanto, as pessoas que... O que é que isto depois... É o dia de Todos os Santos, portanto, montes de incêndios. Portanto, destruição total. Levou à reconstrução da Baixa Pombalina por Eugênio dos Santos, Marquês de Pombal, e fez depois as estátuas. O que é que se inventou? Criou-se a gaiola pombalina, que é já uma espécie de estrutura antissísmica, e muitos dos edifícios que ainda lá temos, portanto está aqui o modelo. Isto foi retirado da RTP Ensina, penso eu, mas eu vou deixo sempre os links, já sabem. E muitos dos edifícios que lá estão ainda têm este tipo de estrutura, que têm ripas de madeira por entre as estruturas e que permite já maior flexibilidade. Portanto, daqui, eu era para ter colocado uma imagem do Google Maps e voltei a passar-me ao lado este ano. Nomes das ruas, por exemplo, que eu também já percebi que poderá sair. Estabelece, por um lado, a denominação do arruamento da Baixa Lisboeta e, por outro, a distribuição dos ofícios e ramos dos comércios por as diferentes ruas da Baixa. O que é que nós temos? Rua Augusta, que já teve outro nome, Dom José, mercados de lã e seda. A Rua da Prata servia para a prata e os espaços que
não chegava, ficavam livres, não eram ocupados, eram para livreiros e por fim a Rua do Ouro para Orives do Ouro. Portanto, assim ficou uma dominação muito rápida e os mercadores, apesar de haver muito comércio na Praça do Comércio, tem o nome, poderiam vir e subir pelas ruas e logo estavam, sabiam perfeitamente Rua do Ouro, Rua da Prata, Rua Augusta, o que é que precisavam para trocar ou fazer comércio. Eu deixei aqui algumas imagens, gosto sempre de mostrar. Praça do Comércio lá em cima, não é? A questão da grelha já muito organizada, porque antes era muito o que vemos ali do lado direito, antes a organização ainda de estilo Moçar, das influências árabes que nós tivemos, e à volta do castelo isso também se vê, aquelas ruelas e tudo isso, são influências que ficaram pronto, da desorganização própria do estilo que era, e agora ficou organizado. Não é positivo nem negativo, era o que era. Ainda temos partes em que assim é, do estilo mais orgânico, não é? Uma urbanização mais orgânica. Aqui não, vamos ter uma grelha muito mais organizada. Deixei também aqui uma imagem do que é uma reconstituição do que seria o convento de São Francisco da cidade, onde é a Faculdade de Belas Artes. E pode-se ver que aquela parte ali da igreja, tenho sempre que inserir aqui uma imagem se vocês não veem. Esta parte aqui caiu. Ok? Portanto, isto aqui caiu. O que nós temos é esta parte aqui, que ficou com o claustro, que é o pátio do refeitório, não é? E depois bastante parte da estrutura para trás. Portanto, esta parte da igreja caiu. Temos especialistas disso, a professora Margarida Calado é especialista, é a pessoa assim, que mais sabe deste tema e faz visitas guiadas, inclusive, muito, muito boas à faculdade para explicar tudo isto. Depois temos aqui uma parte interessante que eu também gosto em baixo, que é onde ficava a aula régia do desenho, uma das primeiras formas de ensino de desenho militar, ficou depois na Praça do Comércio, onde acho que é o Ministério da Defesa ou algo assim, e depois temos, vou deixar isto aqui na nossa bela faculdade, do lado direito em baixo o Convento do Carmo, que ficou em ruína, muito a John Ruskin, o pessoal da Tira do Restaurar, ficou assim. Hoje é sítio de espetáculos, ainda há estes dias temos tido anúncios, não é, dos espetáculos de luzes que têm sido feitos lá, e acho fantástico, porque mesmo assim ter uma utilização museológica não é por estar incompleto que se deixa de visitar, ou que deixa de ter o seu valor. O que é que eu vos trago aqui, que é um tópico sempre um bocadinho difícil, ainda para mais com uma peça de 3 horas, e que continua no programa. Mozart. As bodas de Fígaro, já lá vamos. Mozart foi o 7º e último filho de Leopoldo e Ana Maria. De todas as crianças, somente ele e a sua irmã Maria Ana, apelidada de Nanner, sobreviveram à infância. Começou a compor aos 5 anos e é autor de 600 obras. 600 obras de 3 horas, ok, pessoal, não são de 5 minutos. Ok, vamos lá à parte dolorosa. Bodas de Fígaro. Pontos essenciais que saem no Exame Nacional. Comecem a apontar. Crítica aos direitos e privilégios na sociedade estratificada e hierarquizada do antigo regime. 2. Denúncia dos abusos e do poder arbitrário da nobreza. 2. Afirmação da dignidade do criado, servo, face ao senhor. É o Fígaro e o Conde. Já vamos ver. Representação do ideal iluminista da igualdade no ato final, com todas as personagens a cantar, a cantar em conjunto. Cena final com mensagem de fraternidade e reconciliação, que é isto de eles estarem todos juntos e os personagens reconciliam-se. Deixem-me ver o que é que eu tenho no tópico a seguir. Eu vou-vos já explicar antes de passar um bocadinho da cena para se perceber, apesar de não ter sido este das bodas que eu vi, que eu coloquei aqui, mas eu deixei um outro vídeo em que reage e deixo a parte final, que é a parte que normalmente escrevem nos manuais. Eu não sei como é que as pessoas conseguem chegar a compreender o final e saber a obra, mas aparentemente os autores acham que sim. O que é que vai acontecer aqui? Temos Fígaro e Susana, e eles querem casar. Mas o Conde, que é o chefe, que é quem manda no Fígaro,
que é o conde, que é aqui o nobre, não é? O Fígaro é o seu servo e que é o nobre. Sim, depois também temos o Querubino, que é assim um melhorengo, e depois vai tendo o de mulher, e não sei, é uma grande confusão, que é a parte cómica, não é? Mas que também traduz um bocadinho essa festa galante que ainda permanece. Mas temos o Fígaro e a Susana querem estar juntos, mas o conde está enamorado da Susana, então vai tentar sempre impedir. Então ela, a Susana, que é serva da mulher do conde, condessa, vão criar ali um plano. E a parte final, acontece muita coisa no meio, mas a parte final é a Susana e a Condessa que trocam de roupa e enganam o conde. Ou seja, a Condessa veste-se de Susana e o conde anda atrás dela e acaba por descobrir que é a sua mulher. E pede-lhe desculpa e há um momento de reconciliação, de perdão. Pronto. Isto resumido muito grosseiramente. Esta parte da fraternidade e reconciliação é porque eles no fim lá se juntam todos, mas isso é uma peça mais complexa e nós não conseguimos pôr. É muito difícil pormos-vos durante 3 horas a ver isto. É que é mesmo difícil e eu percebo porque também para mim é difícil. Porque no meio, por exemplo, temos os pais do Fígaro, que ele não sabia que eram os seus pais, porque é uma mulher que quer casar à força toda com o Fígaro e que no final, no ato de se casar, ele diz que tem uma tatuagem de uma pirâmide não sei do quê, e ela, ai, o meu filho tinha uma tatuagem da pirâmide não sei do quê, e nasceu na altura que tu nasceste, és meu filho. Epá, pois. Estão a ver, não é? Dava todo um vídeo, as bodas de Fígaro. Portanto, deixa-me ver o que é que está aqui. Pronto, não foi nada destas personagens, depois para mim começa a ficar estranho. Isto até em género de filme. O que eu vi foi uma ópera, portanto, eu nem vou ver, eu vou-vos deixar, vão ver, mas é o outro link no meu canal das bodas de Fígaro e ficam com a ideia. Primeiro ficam com a minha reação, que já é um bocadinho o que se espera depois deste vídeo, mas tem a parte do final. Agora, se tiverem a possibilidade de ver, e há muitos na internet, pá, vejam, a sério, porque é muito difícil perceber o final sem se ver a obra toda. Ok? Espero que tenham gostado desta aula. Até uma próxima aula. Bons estudos. Bem-vindos a mais uma aula. Sim, mais uma aula de módulo 7, História da Cultura e das Artes. Vamos continuar. O que é que vamos falar neste vídeo? Pintura. Mas pintura, quem me dera ter só um canal sobre pintura neste período. Para que saibam. Mas não, temos que fazer as aprendizagens essenciais. Vamos lá às aprendizagens essenciais, pessoal. Características para escreverem no exame nacional. 1. Abundam cenas pastorias, festas galantes, amor, sedução e erotismo. E o retrato histórico, sereno e burguês, sensível ao psicológico. 2. Tons suaves e sensíveis. 3. Gradações cromáticas, tipo esfumato renascentista. Ora bem, memorizem, não é? Pronto. O que é que nós temos aqui? Um pouco ao encontro do que nós vimos que temos nas artes decorativas ou arquitetura, os tons suaves. Temos influências do Renascimento. Eu deixei aqui este retrato da Madame Pompadour. Já saiu, penso eu, em exame. Esta parte da mulher que também se emancipa. Também a emancipação da mulher, a leitura, de se educar, que vem ao encontro do que temos visto ao desenvolvimento dos módulos anteriores, mas aqui mais presente, muito mais presente, uma mulher de leitura e também de escrita, como a Jane Austen, não é? Portanto, estamos um ano a seguir ao nosso terremoto, 1755 aqui em Lisboa. Temos esta pintura de Bocha, e é uma figura importante intelectual
que realça essa figura e o papel da mulher nesta sociedade, que também já vimos antes, com a Maria Antoinette. Eu penso que esse filme é o que se deve passar mais do que as bodas. As bodas é muito longo. E se não for o querubim das bodas de Fígaro, também não se diverte, não é, pessoal? Mais características, cromatismos baseiam-se no azul, no branco, no azul, nos rosas, nacarados. Nacarados é tornados rosados. Eles usam muito este termo nos exames e no manual. Os tons rosados do mar e das conchas. Conchas, rocaille. Eu sabia que vocês sabiam. Rocaille, rococó, exatamente. Vocês sabem. Composições rítmicas, exuberantes, deslumbrante, vivo, animado e de tendências decorativas. Eu deixei aqui uma das pinturas da Galeria Moderna de Roma, do Panini. São muito interessantes as pinturas dele, porque muitas vezes conseguimos ver outras obras dentro da sua obra. E é muito sobre o tópico do colecionismo, que é um tema que eu gosto particularmente, ligado à teoria e à crítica da arte. Estas pinturas de Panini, ele tem inúmeras destas galerias de Roma, mas pronto, deixo-vos aí a curiosidade que são esta parte do intelectualismo também ligado ao iluminismo de colecionar e de começar a tornar espaços próprios de apreciação da arte. E não são espaços privados, mas começam se calhar a chamar-se de galerias. Aqui é ligado ao Grand Tour, são as paisagens do Interrail que eles faziam na época, e que ficavam essas memórias desses espaços que se estavam a descobrir, porque havia muita arqueologia nesta época. A arqueologia estava em peso nesta época e havia um retomar dos clássicos, o neoclássico, não é? Também parte e resultante desta arqueologia em grande peso. Marat assassinado, uma das minhas pinturas preferidas. Jacques David é uma das minhas... é um dos meus pintores também preferidos. Ele tem inúmeras obras assim de uma qualidade extraordinária. Merece um vídeo só, Jean-Louis David, completamente. 1793, quem foi Jean-Paul Marat? Já vamos ver. Quem é que nós temos então? Eu fiz aqui alguns aumentos desta pintura que encontrei, vou deixar os links todos, não se preocupem. Temos a figura então de Marat, temos a Frida, temos a carta de Charlotte Corday, já vamos ver, e a faca no chão, da Frida. Então, Marat é retratado como mártir, não sendo retratado o crime em si, mas um momento posterior ao crime, daí o mártir, ok? Há umas interpretações de outros pintores desta cena em que se vê Charlotte de lado, que vai assassinar ao dar a carta, não é? Não é o caso de Jacques David, ele retrata Marat como um mártir. Charlotte Corday entrou para a história ao assassinar de forma premeditada um dos mais importantes defensores da Revolução Francesa. Ora bem, estas são as questões. Ela era defensora do antigo regime e consegue convencer a mulher de Marat que tinha uma carta para o ver, e ele, como tinha um problema de pele, ele passava muito tempo, pensa se possa ser um eczema, não há certeza, passava muito tempo dentro da banheira para lhe aliviar as dores. Ora bem, ele é recebido nisso, ela acho que tinha acabado de comprar a faca antes, passou numa loja, portanto houve um grande estudo do assassinato de Marat na altura, atenção, houve uma grande investigação e ela foi condenada, não é? Ela foi morta, guilhotina. Conseguiu convencer, matou, saiu. No meio da confusão de sair, conseguiu ali um grupo de resistentes do antigo regime que a defenderam, porque na altura no bairro as pessoas aperceberam-se, porque a mulher de Marat começou aos gritos, não é? Obviamente. Aperceberam-se, mas ela conseguiu safar no momento, se não tinha sido morta ali. Mas depois foi julgada e foi punida. Portanto, Marat foi uma das figuras mais também que se junta àquele grupo defensor da Revolução Francesa,
do que já chegam ao anti-regime, hum, deixo fazer estas curiosidades. Em relação à pintura em si, é fantástica a todos os níveis. Nós temos toda uma performance de luz e de cena. Vejam, não há fundo. Isso parece mesmo uma cena performativa, a luz. O que ilumina é a face, num tom sombrio, da figura de Marat e a carta. Não é? A pena que ainda ficou na mão, isto tudo é um autêntico cena de teatro posta numa pintura. O que nós temos a seguir é o louquinho do Fragonard, estou a brincar, Jean-Honoré Fragonard, que tem sempre estas pinturas. Esta é assim, é o auge, que se diz, o auge da sensualidade do rococó. É assim que ela está caracterizada e eu concordo plenamente. Vocês vejam aqui as figuras. Isto não é só ela que está ali toda contente no baloiço, não. O que nós temos aqui é um senhor que também todo contente de ver que ela está a baloiçar no baloiço e aqui não é? Portanto, tudo isto é autêntico rococó. Isto até me faz lembrar, é o filme, outra vez, da Maria Antoinette. É a loucura pegada desta época e eu acho muito bem, num bom sentido. Isto aqui, este tipo de paisagem de Fragonard é muito característico. Ele coloca isto em quase todas as pinturas dele. Tudo isto, mas uma folhagem com um detalhe fantástico. Não estamos a falar aqui. E depois a luz, não é? A luz ilumina a rapariga no baloiço, até deixa as outras figuras. Portanto, temos aqui uma espécie de composição diagonal. Eu no quadro gosto muito de tirar linhas aqui no meio disto tudo. E, portanto, há uma certa relação de Jane Austen na obra, há várias obras, mas podemos relacionar com a obra do Orgulho e Preconceito, já toda a gente conhece, etc. Que temos a parte da relação do. Eu gosto sempre de passar esta parte, não vou passar aqui porque vou deixar o link. Sempre esta questão outra vez da sociedade e do amor que não vai, e que eu não vou entrar muito por aí, porque há muitos românticos aí que explicam melhor isto que eu. Canaletto Basílica de São Marco. Este é um dos pintores que eu gosto muito, também já saiu em exame, atenção, as obras de Canaletto, e ele tem inúmeras obras, por exemplo, a Basílica de São Marco e o Palácio Ducal, de 1735, é um tipo de vista. Mas, por exemplo, vamos tomar aqui em consideração esta vista de um estudo, que eu vou deixar o link também, de um artigo já publicado, da Praça de São Marcos, mas com uma vista de frente para a Basílica também e para a Torre. Ele tem 9 pinturas, pelo menos, que foram 1, 2, 3, 9 ou 12, 9, penso que 9, em que se fez o estudo da perspectiva, ou seja, do real, não é? Tirou-se as medidas do real em termos de perspectiva e começou-se a medir. E é curioso, porque ele tem uma perspectiva fantástica, não é? É isso que se está a dizer, e tem um detalhe magnífico, e tem uma posição em que ele se coloca privilegiado. Ele teve acesso a este tipo de altura, certamente, para conseguir. E quem sabe até usou uma câmara escura para fazer este tipo de pinturas e de obras. Mas começa-se a ver aqui, por exemplo, as pessoas têm 2,80 m de altura, se isto fosse correto. Portanto, a praça até fica um bocadinho diminuída. Isto acontece em quase todas as que ele faz. Ele tem inúmeras pinturas aqui deste tipo de vista de frente. E é muito interessante ao se fazer os estudos de geometria. Sei que as pessoas não gosto de geometria. Sei que a geometria às vezes é interessante, e quando se liga, por exemplo, à história da arte, é extremamente interessante. Eu já tive alguns trabalhos sobre a regra de ouro, mas, por exemplo, esta questão de tirar as medidas do real e transpor para este tipo de obras, que são bastante realistas, e depois compararmos para ver se está correto ou não, é um exercício interessante também. Portanto, as pessoas aqui têm 2,60 m, as pessoas aqui têm 2,70 m outra vez, não é? Aqui em baixo. Aqui as pessoas têm 3,70 m, estão maiores. E
chegamos ao fim do shaming do Canaletto, mas não, vocês percebem, não é? Perspectiva em Canaletto. É um tema muito interessante e atenção, as obras dele são interessantíssimas pelo realismo que têm, e que trazem da época, não é? As vivências da época. Bem que isto aqui está muito clean, está muito limpo para o que seria esta praça, mas gosto. Viajantes do Grand Tour, portanto, o Interrail dos tempos antigos, do século XVIII. O Capricho das Ruínas Romanas do Panini, outra vez. Cheira-me que isto tem um ano a mais. Portanto, o que é que nós temos? Arqueologia em peso. Isto faz muito lembrar John Ruskin, muito, 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 quando ele defende as teorias dele do restauro. Mas o que é que eu quero aqui com isto? Grand Tour era uma tradicional viagem pela Europa, feita principalmente por jovens da classe média alta, claro, não é? Tinha que se ter imenso dinheiro, imagina, não é? Para andar na Europa. Histórica do turismo contemporâneo, principalmente da maneira como ele é entendido no Ocidente, sim, mas é o Interrail dos tempos antigos. O costume floresceu em 1600, 1700, atenção, não é? Mas depois começou a surgir então o tráfego ferroviário em grande escala, na década de 1840, e costumava sempre ser associado a esse itinerário. Portanto, ainda hoje é possível recriar o Grand Tour, estão a perceber? É por aí. A tradição ainda continua depois das viagens por comboio e navio a vapor, facilitaram desculpem. E os jovens dos países americanos e de outros locais do mundo também a realizaram. É verdade, sim, senhora. Começamos aqui também a surgir a pintura americana com estas questões da ruína, muito ligadas à ruína ruskiana, não é? John Ruskin. O Juramento dos Horácios é uma outra obra muito interessante, que tem uma composição muito interessante, que já vamos ver a seguir. A arquitetura, portanto, dos Horácios, isto já é módulo 2, portanto já se conhece o tema. Jacques David, novamente, o pintor. Arquitetura romana, a coluna dórica, que temos ali no fundo. Os três arcos correspondem às três personagens. As roupas autênticas com realismo, no período romano. Soldados exemplares com o dever e a disciplina, eles estão ali com o seu juramento. O sacrifício do pai após o herói que atenua o sacrifício que os filhos vão fazer, não é? E o vermelho, do pai, paixão, símbolo da Revolução Francesa. Portanto, esta ligação com os temas do juramento do Horácio, dever, disciplina, respeito, dignidade até, moral e tudo mais, são também ideias do iluminismo. Portanto, trazer este tema outra vez, claro, ali as mais ali completamente desesperadas que os filhos vão para um destino não muito feliz, mas é interessante a relação das três colunas, os três filhos, o vermelho, esta questão, temos aqui então as três cenas, que são os filhos, o pai, e tudo vem das espadas, não é? Os juramentos foram feitos através das espadas, não é? Que depois foram distribuídas, e portanto toda a composição desta pintura vem dali, e a figura principal, que é o pai, que tem o símbolo da paixão com uma relação direta à Revolução Francesa e diretamente ao juramento dos Horácios, está a mandar os seus filhos, não é? Para a morte, basicamente. Ser o centro da pintura e das espadas, da união das espadas, sai todo o resto da composição, é muito interessante. Portanto, não temos uma pintura feita aleatória, temos aqui uma pintura pensada com os significados da sua composição. Porquê é que eu também gosto muito deste pintor? Porque há muitos desenhos dele e estudos do antes, portanto, só para terem uma noção de, por exemplo, os estudos do lado direito do que poderia ter sido e não ficou, que ele pensou como é que vou pôr os personagens, vou pôr aqui, vou pôr ali, qual é a posição, etc. E depois temos desenhos mesmo dele do lado esquerdo, já com a quadrícula para provavelmente transpor para a pintura. Ok. Outra obra muito interessante que traz sempre alguma conversa, primeiro risada, mulher nua, não, já sabe, aqui no vídeo não há muito espaço para isso. Odalisca de Angres, 1814, portanto já estamos no início do século XIX, tem uma coisa muito interessante, primeiro o tema do orientalismo, que eu sei que não entra no programa, mas os mais curiosos podem pesquisar, também ligado um pouco ao Grand Tour, que às vezes nem toda a gente liga,
mas está ligado. Essas questões das relações e o cruzamento de conhecimento das pessoas que andavam em rotas no mundo, estas influências do orientalismo, e temos uma senhora com uma coluna vertebral demasiado grande. Ok? Portanto, os alunos que normalmente gostam mais das questões anatómicas ou que se interessam mais pelos erros e tudo, vão para aí. Apesar de se continuar a achar que isto não é erro nenhum, isto é mesmo feito propositadamente para lhe dar mesmo um aspecto mais exótico e mais. Basicamente é isso, sexualidade e orientalismo, e nesse caso exotismo, todas elas, as figuras de Ankh têm este alongamento, portanto, como se ele não soubesse pintar uma mulher. Claro que sabia, mas propositadamente faz isto e não deixa de ser interessante e ainda é tópico para memorização. Portanto, já sabem, odalisca, vértebras a mais. Por fim, como acaba bem a pintura rococó com o tema de Vieira Portuense, foi ele não se chamava assim, ficou com o nome. Tenho aqui a minha cábula, por acaso já não tenho do nome, mas ele é que se denominou. Com o tema de Filipe de Vilhena armando os seus filhos cavaleiros, portanto agora vais para a guerra. Existem muitas relações com pintores como Canaletto, acho que é assim umas coisas, mas o que é interessante é que esta pintura, estamos em 1800, 1801, e este tipo de pintura ainda nos faz lembrar, tem muitas influências, por exemplo, do final do Renascimento, estas paisagens que postas um bocadinho à força numa cena cá fora, uma espécie de varanda com umas paisagens um pouco idílicas, com provavelmente plantas que não sei se existem. Portanto, eu não vou entrar por aí, não sou especialista nisto. O que é interessante é o movimento Vieira Portuense. A pintura em Portugal é sempre muito tardia, portanto, o que estava a acontecer se calhar em 1760, cá, pronto, vem 40 anos mais tarde, mas veio e veio bem. E temos uma figura a espreitar, temos vários movimentos, temos um momento importante da história de Portugal e, portanto, basicamente é isso. Ainda assim, eu vou reforçar com a síntese deste módulo, não se preocupem, eu sei que esta matéria é sempre um bocadinho confusa, é muita coisa, e é muita coisa, e é muita coisa. Eu vou-vos deixar aqui com o Marat, porque eu gosto muito do Marat, não de que ele tenha sido assassinado, mas a figura dele e a pintura dele. Espero que tenham gostado. Até um próximo vídeo. Bons estudos. Bem-vindos a mais uma aula, módulo 7. Hoje vamos tratar escultura. Sculpture. Vamos lá. Eu gosto de começar com este certezinho. Vamos ler, eu vou ler. Na pintura, a neoclassicização tornava-se quase impossível nesse tempo, porque as incipientes escavações de Pompeia ainda pouco tinham revelado a pintura romana antiga. Na escultura, a tarefa revelou-se fácil. Os estudos de Winckelmann sobre as artes da antiguidade orientaram-se sobretudo para a escultura, a única que pudera analisar, embora apenas sob limitados aspectos. Schelling, mais tarde, afirmava que o único meio de compreender a literatura grega era por uma iniciação prévia na beleza clássica através das estátuas da antiguidade. Ou seja, há várias condições, e nós já vamos ver quais, que permitiram este neoclássico, ou seja, retomar o clássico. Retomamos o módulo 1, retomamos o módulo 2 para aqui. Portanto, vamos buscar a Grécia Antiga, a Antiguidade Clássica, e vamos reinterpretar e vamos nos basear nela para fazer nova produção no século XVIII. Condições culturais que favoreceram então a preferência para este modelo clássico. Que condições, portanto, o que é que nós reunimos na Europa, o que é que aconteceu na Europa para nós termos estas tais condições para fazer a observação da escultura da Antiguidade Clássica? O primeiro, o recrudescimento, que é voltar a surgir, do interesse pela cultura da Antiguidade Clássica. Aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, do Hercules do lado esquerdo,
que é uma escultura da Antiguidade Clássica, e do lado direito temos uma reinterpretação de Canova. Muito baseado da esquerda, inclusive vê-se muito na face, não só no tronco, mas principalmente na face, é muito semelhante. Temos um incremento do conhecimento sobre a produção artística da Antiguidade Clássica, no caso o Laocoonte, tem um vídeo já sobre isso, não vou-me estar a repetir, sobre a interpretação do braço do Laocoonte, só surgiu parte desta escultura e, portanto, depois os historiadores e artistas se interessavam por finalizar a escultura, como é que ela seria, e, portanto, começou-se a fazer produção artística e a divulgar esses conteúdos, e Laocoonte, a imagem de Laocoonte viajou a Europa toda neste período, devido a esse interesse, a esse jogo de recriação, que no fundo é um restauro não digital, manual, mas do que seria o original. Mais condições, publicação de estudos de história da arte que enaltecem a beleza e o rigor da arte clássica. Aqui também entra Winckelmann, que difundiu muito a escultura da Antiguidade Clássica com as suas obras. A visão da arte como inspiração para uma cultura cívica baseada nos modelos clássicos. Aqui um bocadinho baseado na filosofia, não é? Muitos temas da filosofia também estavam a ressurgir. Temos aqui o exemplo da Diana a Caçadora de Rodin, um escultor muito interessante para quem já frequentou as belas artes. A figura nua, característica da Antiguidade Clássica, as suas feições assim neutras, não é? Muito delicadas também. Os corpos, esta até um bocadinho a Rodin, não é? Mas baseado na Antiguidade Clássica, principalmente no tronco, nota-se que é característico dele. Temos mais condições, e eu gosto muito de acabar com esta, que é a criação e consolidação das academias enquanto polos difusores do conhecimento sobre a Antiguidade Clássica. O que é que nós temos aqui? Já tivemos as universidades no Gótico, eu percebo isso tudo, mas escolas e academias próprias das artes e de estudos de história, humanísticos e artísticos, começam a surgir muito aqui. A própria Academia de Pintura e Escultura de França surge neste período. A nossa surge praticamente 10 anos mais tarde, mas baseada neste modelo francês. E, portanto, pessoas de toda a Europa, por existir escassez de academias, vão para essa Academia Real de Belas Artes estudar, e aí se difunde, porque é ali o meio onde se transmite tudo o que está a acontecer. Portanto, o centro foi França neste período, continua a ser França, um bocadinho o centro da criação artística e cultural, e portanto temos pessoas que vão de propósito, viajam e passam grandes temporadas nestas academias para absorverem e depois levarem, possivelmente, para os seus países. Temos aqui uma ilustração, eu vou deixar, já sabem que eu deixo sempre os links. Então, já temos as condições reunidas, tudo aquilo que nós tivemos a ver, não é? Várias condições, os interesses, a literatura, as academias, pronto, estão as condições reunidas, então qual é a importância? Porque mesmo tendo as condições reunidas, as pessoas do século XVIII iam querer continuar a evolução artística, mas não, eles quiseram retomar o clássico e reinterpretá-lo como uma forma de evolução. E, portanto, qual foi então a importância da escultura clássica para essa produção artística do século XVIII? Visão da escultura clássica como um modelo para a criação artística, portanto, a beleza, o interesse, estes estudos, começou-se a olhar para a escultura clássica como um modelo. Vamos seguir isto. E ainda hoje há. Vocês vão a Belas Artes e muitas esculturas são da Antiguidade Clássica ou são baseadas na Antiguidade Clássica, portanto, continua a ser modelo, basicamente. E estamos no século XXI. Preferência por temas da mitologia clássica ou por representação dos temas contemporâneos segundo um tratamento clássico. Ou seja, ou vamos reinterpretar a mitologia clássica com base nestes modelos da escultura da clássica também, mas por artistas do século XVIII, ou então os temas contemporâneos, mas com tratamentos como se fosse uma escultura da Antiguidade Clássica. Aquele tema não existia na Grécia Antiga, mas vamos tratá-la como se estivéssemos na Grécia Antiga. Basicamente é isso. Aqui um exemplo de Pigmalião e Galateia, que gosto sempre de escrevinhar por cima e desenhar por cima na projeção. Mais um ponto, representação das figuras humanas na pintura ou na escultura baseada em cânones escultóricos do classicismo. Bem, estamos sempre de volta ao mesmo. Isto agora vai ser sempre muito repetitivo, atenção.
Ameaça de Cupido. Cupido poderia ter sido representado de muitas maneiras, mas no século XVIII representou-se assim como uma criança a ameaçar traquina, não é? Com as asas, com uma base. É de Falconet. Falconet é um escultor também muito interessante, como Canova e Rodin, neste período, são escultores muito interessantes. E por fim, para terminar da importância, temos 2 pontos importantes: proliferação na arquitetura de relevos e estátuas ornamentais, já vou falar um bocadinho das Atlantes, e preferência pelo mármore branco como material escultórico. Isto já vamos ver que há aqui uma questão com um dos escultores que fez uma coisa em gesso, que não era muito. Ainda hoje, não é? Às vezes o gesso é só a passagem para, não é? Só o meio para chegar a um fim de uma escultura. Ainda há algo bastante que pensou assim. Nesta altura, então, foi quando surgiu essa ideia, quer dizer, o mármore branco é a cena, porque também era assim antes, no Renascimento, e antes dele era assim na Grécia. Era o bronze na Grécia, na realidade, na Roma é que eles passavam então para o mármore. Atlantes. O que é que são Atlantes? São estas figuras que são colunas antropomórficas, homem, mórficas, forma, morfologia, estuda da forma, não é? Antropomórficas, portanto, a forma do homem, ou a forma de um homem, não necessariamente realista, mas da ideia de homem. E temos, por exemplo, coisas mais estranhas, como esta figura que eu gosto sempre de relacionar um bocadinho com a Marvel, que vocês conseguem sempre relacionar com as figuras da Marvel. E depois temos estas figuras mais normais que surgem sempre em pé, que são baseadas nas cariátides. Portanto, vídeo do modo 1, que ficaram eternamente castigadas a sustentar o templo, na Acrópole de Atenas. Então temos as Atlantes, que são estas esculturas. Isto não é jónico, não é dórico, não é coríntio, são Atlantes. É isso não. Características da escultura, então. Já temos a condição, já demos a importância da escultura clássica para a produção do século XVIII, então quais são as características? Finalmente vamos então entender, mas o que é que as diferencia, não é? O que é que as caracteriza? Temos influências do barroco, com o gosto pela linha curva e contracurva, isto é completamente barroco, na arquitetura então vimos isso imenso. Características inovadoras, temos o novo cânon estético, uma linha mais delicada e fluida. Corpos alongados com silhuetas caprichosas, esta palavra do capricho surge, não é? Vocês gostam de ser mais moviada, isso é verdade, a palavra surge aqui e começa a ser utilizada com muita frequência. Atitudes leves, galantes e cortesãs, movimento e sentido cênico. Portanto, temos uma cena aqui a acontecer, não é? Onde é que está a minha seta? Está aqui. Temos uma cena aqui a acontecer. Temos as figuras sempre com um ar, atitudes leves, ou seja, não tão excessivamente expressivas, galantes e cortesãs, vem do módulo anterior, e temos toda uma cena a acontecer. Esta também, achei muita piada esta apresentação que vi há uns tempos e deixei aqui alguns slides para vos deixar também o link. O movimento e o ritmo, gestos galantes e graciosos, que gosto muito desta da poesia e música do Clotilde. E que normalmente te pergunto sempre, então como é que vocês identificam que isto era música? Qual é a iconografia que vos indica? E depois vocês conseguem sempre lá chegar, que é os instrumentos e as coisas. No tema religioso, temos então as curvas e contracurvas, a leveza e graciosidade dos gestos, portanto, não são demasiado agressivos, são gestos com delicadeza. Temos roupagem luxuosa e uma posse galante de uma, por exemplo, Maria Imaculada. Isto é muito interessante, esta é a escultura do rococó neoclassicizante. Temos então também uma escultura muito interessante, temas históricos, literários, mitológicos, algóricos com base na antiguidade clássica, assim já repetimos isso, mas temos aqui uma escultura que eu vou mostrar no slide seguinte, que é Paulina Bonaparte de Canova. Irmã de Napoleão Bonaparte, seminua, apresentando sensualidade moderada e tranquilidade clássica. Canova esculpiu com várias correções anatómicas para ser só vista de frente e de costas. Correções anatómicas. Coitada da moça. Portanto, temos uma escultura fantástica que o que mais me fascina realmente
nem é a própria figura. Sim, isto parece uma Vênus, não é? Se aumentarmos, parece uma feição de uma Vênus, aquelas Vênus genéricas da Antiguidade Clássica, com um corpo alongado, que já temos visto isso um bocadinho do orientalismo, mas que era clássico também da Antiguidade Clássica, portanto também vai surgir. Mas o que me fascina mesmo é o divã, esta estrutura onde assenta a figura, o lençol da base do colchão onde assenta a figura, as almofadas, é de um realismo surreal. Portanto, Canova era um gênio da escultura. E era tão gênio e tão interessante que eu não deixo de deixar esta questão da estatuária. Representou também o papel da glorificação e publicidade de políticos e de figuras públicas, não é? Aquela face clássica que está nos vossos manuais todos. Portanto, também não surgiu só para os temas da mitologia, contar histórias e tal, mas também foi feita a escultura de figuras importantes, também. E, portanto, temos um Voltaire, um escritor, ensaísta, uma figura importantíssima para o Ocidente nesta época. Temos Rodin, já vou mostrar uma curiosidade do Rodin, em gesso e terracota. Portanto, não me venham dizer que o gesso não é tão digno como a pedra ou o bronze. Portanto, é um Voltaire com toda a sua expressividade própria do gesso e da terracota, que assim o permite, numa posse muito interessante. Deixo isso para os estudos, já sabem que aqui nunca podemos aprofundar muito. Eu acho imensa piada Rodin também por esta escultura. Esta escultura, qualquer pessoa que tenha estado ou na Academia de São Fernando ou na nossa de Belas Artes de Lisboa, na de Madrid, Fernando, ou de Paris, a Academia de Beaux Artes de Paris, há esfolados sempre. E estamos a falar de 3 ou 4 esfolados. Não é? Esfolados são estas figuras que até eu, quando tive anatomia artística na licenciatura, a professora apontava para esta figura para falar sobre os músculos, as inserções, a sua função. Para nós era o Tobias, ele deve ter vários nomes, mas o Tobias servia como modelo, este esfolado, esta escultura do esfolado, para explicar, por exemplo, que os abdominais é todo um só músculo. A professora apontava, puxava a escultura e apontava com umas rodinhas, não é? A base aqui tinha umas rodas, e portanto isto ainda é utilizado e é muito desenhado e continua a ser um modelo. E é deste escultor Rodin. Eu só vos queria deixar esta curiosidade. Vamos voltar a Canova, que é o grande nome da escultura, né? Do neoclássico. Temos Cupido e Psique, que representa o quê? Representa a preocupação em seguir os cânones clássicos e académicos. Isto já foi pergunta de exame. Representação das personagens com uma beleza idealizada. Então, não são figuras mundanas, plebeus que andam aí, está idealizadíssimo. Muito ao gosto da Antiguidade Clássica, também idealizavam. Existência de uma sensualidade contida numa linguagem poética. Isto aqui, pronto, é aquela parte que vocês têm mesmo que ler ou memorizar. Polimento do mármore das figuras, concedendo luminosidade e textura. Isto era muito característico. Principalmente os alunos de fotografia gostam muito de ver pormenores e vão buscar pormenores desta escultura. A parte cénica, então, do fundo preto, depois o dramatismo deste contraste de luzes, e etc. Gostam bastante. Em termos de rococó, temos a Porcelana Biscuit, pequenos portes destinados a decorar interiores, muito ligado às artes decorativas. Às vezes eu tenho alguma resistência a colocar isso na aula de artes decorativas ou em escultura, mas é para se ver a diferença. Isto é escultura rococó, rocal. Não é neoclássico. Ok? É que temos aqui uma reinterpretação. Mas nestas esculturas que serviam para adornar, para decorar os espaços. Depois um vídeo que eu também já tenho sobre a estátua equestre, os estudos da estátua equestre, tentar perceber, né, as mortes, etc. Uma figura importante, Pedro o Grande, está em São Petersburgo, que fica aqui na Rússia, nesta zona norte, fica na zona central, fica mesmo ao pé do Hermitage, do Museu Hermitage, temos esta escultura magnífica, em que Pedro está num cavalo, assente somente em 2 patas. E esta base aqui, é o que faz uma espécie de arco-botante, não é? Do gótico, que vai aqui dar o peso a esta estrutura que vai então conseguir equilibrar, que não se vê aqui a pedra toda, mas está praticamente toda,
para que ele fique no cavalo. Isto atenção, isto é bronze. Em termos de estrutura, isto é extremamente difícil fazer com que o cavalo fique com as duas patas da frente para cima. Numa pose de grande importância, não é? Grande exaltação, é raro. Tanto que é referência. Outra que eu gosto muito de mostrar, que é o Jasão e o Véu de Ouro, que é toda uma mitologia por trás do Alandor, do Carneiro, de Crisóstomo, e depois da história, deixei aqui um bocadinho da história se quiserem ler, e ele vai lá buscar e apodera-se desse véu de ouro dourado. Isto está ligado à mitologia e à Odisseia, a história de Jasão e Medeia. Uma interpretação desta escultura por Thorvald Hansen que faz isto, poderia ser, se não tivesse este tronco aqui, só esta figura com o manto, poderia ser grego. Com este tronco, já sabemos que os romanos não tinham a mesma destreza na escultura que os gregos, portanto vão ter de colocar uma base para apoiar a figura. Podia ser romano, podia ser Roma antiga. Eu não diria que isto era século XVIII. Quer dizer, eu diria porque ela está bastante completa, não é? Tem a espada e tudo mais, mas é retirado, poderia ter sido retirado do módulo 1 ou do módulo 2. Estão a perceber o que eu quero dizer? Portanto, sim, são temas, reinterpretações de escultores do século XVIII, mas a escultura engana, atenção, não se deixem vocês enganar. Há um pequeno vídeo que eu vou deixar, não vou agora passar, mas que conta a história de Jasão e o Véu de Ouro, para quem não tem muitos conhecimentos de Medeia. Eu gosto sempre de deixar estes links e deixo também outras curiosidades. Por exemplo, nos Estados Unidos da América nós temos a independência dos Estados Unidos em 1776, pessoas, 3, 4, 6, volta disso. E é curioso porque passando Tea Party de Boston e tudo isso à frente, até à independência, temos então, ou melhor, antes, temos os franceses do lado dos americanos combater contra os ingleses e provavelmente a questão dos taxis, que levou ao tipo Boston Party, naquele navio de tirarem o chá para o mar, que é uma história sempre muito gira e vale a pena quem vai a Boston ver, ir lá à Constitution, ao navio, mas os franceses estavam do lado dos americanos e os americanos, os colonos, a ajudar a combater contra os ingleses. E o primeiro presidente dos Estados Unidos foi George Washington, não sei se vos diz alguma coisa, portanto assim ficou que o Capitólio está em Washington DC, assim ficou com o nome, nos Estados Unidos, e deixei aqui uma pequena biografia do senhor, mas o que é interessante é que Canova, que é o escultor que andamos a ver aqui, no início do século XIX, eu sei, isto é só uma curiosidade, Canova realizou uma interpretação de George Washington enquanto imperador romano. Não no mau sentido, atenção, eu sei que aos nossos olhos agora é um bocadinho negativo, mas para lhe dar importância, e vejam só que ele está como se fosse Júlio César. Isso podia ser Júlio César se tivesse o cabelo diferente, se não tivesse este cabelo assim, a George Washington, que ele tem, se forem ver retratos, mas tivesse aquelas águias, não é? As patas de águia, características de Júlio César, poderia ser. Portanto, é interessante Canova dar esta interpretação e aqui está a Constituição dos Estados Unidos. We the people, né? Já sabemos isso também, muito importante. E, portanto, não deixa de ser interessante que Canova é um escultor italiano e vai fazer esta interpretação e vai oferecê-lo. A ver a importância. Portanto, escultor neoclássico italiano, só para acabar mais um bocadinho do Canova, que é sempre assim, a grande figura desta época. Apareceu com a cabeça de Medusa, é uma das esculturas muito interessantes dele, a tal de Hércules que mostrei no início, que tem estes pormenores da pele, que significam os horrores, não é? Mas que, imagina que é uma espécie de véu que está a ser puxado. Depois deixo aqui um vídeo também que podem ver mais obras do escultor. Eu gosto de estudos comparados, vocês já sabem. Então, é aqui. Esta primeira, eu vou aumentar um bocadinho. Temos neoclássico. Bem, é assim, tem duas hipóteses. Vocês têm duas hipóteses. Se isto vos aparecer em exame, ou vocês tentam ir pelas datas, que podem enganar, ou vocês vão pelos nomes. Vocês nunca mais esquecerem que Canova é neoclássico, vocês não falham que isto é neoclássico. Temas imagina, vocês têm um tema
Teseu e Centauro, uma coisa antiga, feita por uma pessoa que tem um nome, porque antigamente nós não sabíamos os autores, a maior parte das esculturas não sabíamos, portanto não pode ser clássico, meta-lhe neo, é um novo clássico, neoclássico. Do lado direito temos Gian Lorenzo Bernini, que é do nosso módulo anterior, do barroco, muito característico toda esta cena e o dramatismo e tudo mais. Temos uma escultura, aqui vamos já aqui para baixo para Miguel Ângelo. Bem, Miguel Ângelo, por favor, não me falhem, Miguel Ângelo é Renascimento, decorem, não há dificuldade. Tartaruga Ninja, Miguel Ângelo, Renascimento. Quem pintou a Capela Sistina? Miguel Ângelo, portanto, Miguel Ângelo, Renascimento. Não falha, não falha. São temas também, o Baco, tema da antiguidade, mas caramba, tem o nome Miguel Ângelo. Podem tentar ir pela data, podem enganar. A seguir ao Renascimento, nós temos uma espécie de Renascimento tardio, diz que é uma espécie de transição, é assim que os vossos manuais indicam, que é o maneirismo. E, portanto, se vocês tiverem estas opções, e várias opções, por exemplo, como aparece, por exemplo, o gótico e tudo mais, esta não pode ser gótico, não vi este tipo de escultura no gótico, não é? Portanto, vai ser maneirismo. É aqui que eu quero chegar. Vocês, por estudos comparados, podem fazer por exclusão de partes. E, portanto, temos um maneirismo de Cellini, que é final do Renascimento. Um pouco depois, estão a ver? Já na transição para o que será o módulo do Barroco. Aqui mais uns estudos comparados só para encerrarmos este assunto. Temos, então tínhamos visto o Jazão, que é um tema antigo, feito por um escultor, tem título. Pá, isto não pode ser clássico, vamos lhe pôr neoclássico. Ok? Do lado esquerdo temos o Barroco Bernini. Bem, é assim, tem mesmo. Isto é como o Miguel Ângelo Renascimento, Bernini Barroco. Não dá. Não dá para. Tanto que é uma escultura muito interessante que eu também já fiz um vídeo sobre David no momento da ação a lutar contra Golias. Aqui em baixo temos a Cotillon de século XVIII, mas que não é um tema, não é um tema da antiguidade, nem tem aspecto de antiguidade, tem outras brincadeiras, não é? Tem outros tratamentos. É rococó. Não tem temas assim, não tem escultura com o corpo toda a antiguidade clássica. É rococó. E a Pietà, que estranho, Miguel Ângelo, Tartarugas Ninja, Miguel Ângelo, Renascimento. Epá, não há hipótese, vocês têm mesmo que memorizar isto assim. Isto foi a escultura neoclássica, não é fácil, eu sei. Revejam, vejam, tirem apontamentos, estudem. Espero que alguma informação tenha ficado, pelo menos cá nova, neoclássico. Cá nova, neoclássico. Bernini Barroco, Miguel Ângelo Renascimento. Ok, eu nem memorizando esses nomes. Podíamos ter tratado a escultura do Rococó, mas não. A escultura do Rococó fica-se um bocadinho de lado, porque foi completamente, em termos de história da arte, foi abocanhada pelo neoclássico, e é essa que ficou mais interessante. Ok, portanto é uma aula de neoclássico, de escultura neoclássica. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil, que tenha ajudado. Bons estudos. Bem-vindos a mais uma aula. História da Cultura e das Artes. Vamos falar um bocadinho, vamos continuar com o nosso módulo 7 neste vídeo e falar um bocadinho da arquitetura do Rococó, mas muito breve, de forma muito breve. Arquitetura civil, porque podemos diferenciar entre três: arquitetura civil, arquitetura religiosa e arquitetura militar. Neste caso vamos falar da arquitetura civil e deixei como exemplo o pavilhão de chá chinês, que é uma mistura de rococó com elementos da arquitetura oriental. Está no Parque Sanssouci, Potsdam, na Alemanha, e caracteriza-se por o quê? Principalmente por estes três fatores aqui muito sintetizados: estilo leve, elegante e refinado, linhas curvas, que vem um bocadinho do barroco, do módulo anterior, delicadas e fluidas, e cores suaves, as tais cor pastel, que muito falamos durante o rococó. Aqui há alguns exemplos, por exemplo, da entrada, em cima e em baixo do lado esquerdo. Eu depois vou deixar os links destas fotografias todas. Com o pôr do sol, muito bonito também.
E depois também, dentro deste conjunto de palácios que é Potsdam, temos uma Casa Dragão, muito interessante, que é este edifício que tem vários dragões a ornamentar aqui as zonas ao longo dos vários níveis do edifício. E temos o edifício principal, que é o próprio que se diz o Palácio Sanssouci, que é este edifício amarelo, de características de influência barroca, mas estilo rococó. Outro grande exemplo que eu gosto sempre de levar para as aulas é o Palácio de Peterhof de São Petersburgo. Isto é um palácio com um grande jardim e todas as fontes são em ouro. Tem um acabamento em ouro. E todos os dias em que há visita, normalmente é todos os dias, nesta situação de pandemia, talvez, há 2 horários em que ligam as fontes e é bastante espetacular. Esta fotografia, por exemplo, tinha as fontes a funcionar. Vale a pena visitar. É do estilo também diverso do barroco. Se colocarmos a arquitetura lado a lado, pouco diverso, temos o Rocaille, a questão do Rocaille presente, mas o resto é muito semelhante. E depois esta exuberância também, outra vez, de festa. Isto são algumas imagens disto que estava agora a falar, de Peterhof, em São Petersburgo. Ele fica mesmo na periferia de São Petersburgo. E são algumas das imagens, como podemos ver, do jardim. E estas fontes todas, então, em ouro. Que são todas junto ao palácio. Naquela zona junto ao palácio vale a pena ver o espetáculo então das fontes. Eles têm horários, acho que é um de manhã e um por volta das 6 da tarde. Para quem perdeu o da manhã, pode sempre ir ao da tarde. Eu vou deixar também os links destes vídeos, depois se quiserem ver com mais calma. Aqui está o edifício, imponente, 3 andares. Depois eles também fazem alguns espetáculos de noite, mas isto já são situações pontuais. Também colocam as fontes a funcionar. Em termos de arquitetura de interiores, indo um bocadinho ao encontro do que estávamos a ver na aula, porque estas aulas deste ano foram direcionadas também para design e fotografia do curso profissional, portanto, deixar algumas imagens de influências ou de reabilitação de espaços deste período do rococó, portanto, do rock-art. Sempre preenchidos, há certo horror ao vazio, há sempre muitos estuques nos tetos. Isto normalmente mostra-se porque dá alguma informação visual a nível de design de interiores que os alunos gostam sempre de assistir. Os móveis, os acessórios, os relógios, os contadores, tudo isto. Estas salas de cor de pastel, as cortinas pode ser um alaranjado, um amarelado de cor de pastel, as paredes já são azul bebê. Isso tudo é muito. Algumas são de inspiração, mas outras são mesmo. Outros edifícios que trago aqui com a importância deste período, já num estilo neoclássico, ou seja, que vai buscar do clássico de novo clássico em relação à Grécia e Roma. Temos o Teatro São Carlos, ainda hoje lá está, ao pé da Faculdade de Belas Artes, e tem um pórtico rusticado romano. Isto já saiu em exame, este termo, e há muita dificuldade. Rusticado no sentido em que tem influência do romano, porque são estes 3 arcos que nós vemos portanto, temos aqui este pórtico que sai do edifício ligeiramente, é a entrada do edifício, e tem estes arcos de volta perfeita, colunas e capitel, muito do romano. Temos então este tipo de
pórticos romanos que são este género com arco de volta perfeita. Daí se dar esse nome, dessa influência. Isto é um interior do Teatro de São Carlos, mais uma vez, este ano foram para turmas de design, portanto, importa sempre mostrar. É um teatro com muita beleza, extremamente rococó, não é? Não só na decoração, mas nas cores também, que ainda permanecem bastante ao que era. A tribuna. Ainda tem os elementos do rei, não é? A vista do palco, portanto é uma sala imponente. Não vou perder mais tempo, vou deixar os links para verem depois com mais calma. Já sabem que estes vídeos são supersónicos. Passamos para a arquitetura religiosa. Desenvolveu-se maioritariamente na Alemanha. As estruturas e os exteriores são de influência barroca, não é? Que temos estado sempre aqui a repetir. Plantas longitudinais e complexas. Exteriores simples, vimos lá em cima também. Interiores com pintura e escultura, portanto aqui já começamos a ter da parte da exuberância mais religiosa e ambientes alegres e festivos. Isto depois poderá ligar um pouco com a aula da escultura barroca, está bem? Este é um vídeo do interior desta mesma igreja que eu consegui, em que se vê o trompe-l'œil aqui na cúpula. E depois aqui também vê-se então um bocadinho do horror ao vazio também, com todos estes elementos a adornar a igreja. Tem um formato muito interessante, esta é a igreja de Zimmermann, na Alemanha, mas vou também deixar então os links para verem. A última que eu trago é algumas partes do filme da Maria Antoinette de 2006, que é da Sofia Popó. O que é que eu tenho a dizer? É que neste filme vê-se muito dos interiores, bem que sim, partes podem ser passadas em Versalhes, mas temos aqui muito do que é exuberância, há aqui uma certa parte, que é as festas, não é? Estas festas que se passavam nos interiores, portanto, os espaços arquitetónicos da parte da arquitetura civil, a festa, festa, festa. E, portanto, dá para perceber muito bem com este filme a parte mais cultural. E é tudo por agora. Vou parar o vídeo, vou deixar aqui os links todos, um bocadinho sobre a arquitetura do Rococó, muito da síntese das aprendizagens essenciais, cada vez nós temos que lutar mais por elas, não é? Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado. Vão certamente para breve existir vídeos de síntese de todos estes conteúdos e até um próximo vídeo.